Quem está conosco aqui nos estúdios é a diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, nossa colunista Caroline Borges. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a toda essa equipe linda da Nova Brasil FM Brasília. Uma honra estar com vocês e parabenizá-los, né, agora presencialmente pelos 22 anos da rádio aqui em Brasília. Eu sou ouvinte há 21 anos. Quando eu comecei a dirigir meu primeiro carrinho, a rádio sempre sintonizada na Nova Brasil. Então, parabéns, é um orgulho estar aqui. Que bom, Carol, que faz parte dessa história também da Nova Brasil Brasília, sempre com a gente aqui nos ajudando a entender esse universo do empreendedorismo, do mercado de trabalho, sempre temas muito importantes e hoje mais um. A gente fala sobre proatividade e eu já começo perguntando, Carol, se proatividade e iniciativa, aquela pessoa que vai e toma a iniciativa, se são a mesma coisa. E te pergunto o conceito da proatividade também. Então, vamos lá. Proatividade, na verdade, é a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas de maneira autônoma, de maneira antecipada, tomar a frente. Então, a pessoa proativa é aquela que tem a capacidade de olhar processos e enxergar formas de melhorá-los, mesmo sem que ninguém tenha pedido, né? Sem que ninguém tenha indicado um caminho. Então, esse agir espontâneo, sem necessidade, sem uma solicitação, tomar realmente a frente, anteceder ações por ter uma visão de futuro, aquele ser protagonista de verdade, assumir a autoria de uma trajetória. E, claro, iniciativa é fundamental para alguém que é proativo. Quem é proativo tem iniciativa, mas não necessariamente quem tem iniciativa é proativo. A iniciativa pode ser uma ação momentânea, imediata, em relação a um cenário, algo que eu vejo, mas não ser algo constante. E talvez não algo em que eu esteja falando de futuro, né? Porque a proatividade é aquele conceito de que existe um problema que eu estou enxergando, ou uma oportunidade, não necessariamente um problema. Como é que eu faço? Eu reajo, eu previno. Então, existem 3 tipos de comportamento em torno do que a gente faz na vida como ser humano. O comportamento passivo, aquela pessoa vê o que está acontecendo ou até nem enxerga, não tem a capacidade de enxergar o impacto no futuro e a pessoa não age. Ela aceita, só observa o que está acontecendo e aceita o resultado. Talvez vocês consigam lembrar aí de colegas ou até ações em que nós mesmos fomos passivos. O comportamento reativo, geralmente acontece algo e o agente, a pessoa, ela age em resposta ao evento que já aconteceu. Ela tenta reverter ou alterar o resultado daquilo. E o comportamento proativo, a pessoa antecipa a situação. Ela consegue ver, observar, imaginar o que pode acontecer e ela age para se antecipar a essas situações, para garantir, alterar ou contornar algo e garantir um futuro diferente. Então, a proatividade é a capacidade de olhar o futuro, mas agir no hoje para mudar o cenário futuro. Pessoas proativas têm a capacidade de mudar os cenários dentro das empresas, dentro das suas famílias, de onde elas estão. Carol, existem líderes que talvez não estejam preparados para a proatividade dos seus colaboradores? Exemplifico da seguinte forma: algum líder que tem uma cabeça um pouco mais dura, que não gosta que ninguém da sua equipe faça algo sem ser demandado. Não, por que você está fazendo isso? Eu mandei você fazer isso, eu pedi para você fazer isso, se sente ameaçado. A proatividade pode gerar esse desconforto em líderes que não estão preparados para esse cenário? Isso que você colocou, Diego, olha o link que isso tem, que impacto isso tem, e não é só no âmbito empresarial. Esse é um impacto na humanidade, se a gente for pensar bem. A proatividade, como a gente mencionou aqui, ela tem o potencial de mudar cenários. Ela tem o potencial de mudar futuro. Tem pessoas que se sentem inseguras. Naturalmente, nos sentimos inseguros. É natural, porque a proatividade ela demanda transformar. E a possibilidade de mudança, ela é lida como perigo pelo cérebro. Naturalmente, nós lemos como perigo qualquer tipo de mudança. Está fugindo do controle, Está fugindo do controle, daquela zona confortável em que eu estou. Então, nós, naturalmente, temos a tendência a ser mais reativos, né, como seres humanos. A maior parte das vezes nós somos reativos. E tem lideranças, são seres humanos, líderes são seres humanos. Se você não está preparado para lidar com isso, inclusive fomentar a proatividade no seu time em prol de um futuro melhor para sua área, para sua organização, existem sim lideranças que precisam se trabalhar como colaboradores também, profissionais, para que veja a proatividade como algo que vai melhorar cenário, que vai melhorar resultado. Então, nós temos essa tendência. E se a gente for pensar bem,
Se a gente for pensar na humanidade, existe um livro muito bom que eu gosto muito, chama Sapiens. Não sei quem já leu, mas eu falo que esse livro sempre me lembra algo no mundo corporativo, porque fala desse comportamento da humanidade em torno das coisas. E fica claro, somos reativos, naturalmente, mas os grandes saltos que a humanidade deu, ela deu por conta de proatividade de alguém. Algum ser humano naquele grupo resolveu, vamos plantar aqui a nossa subsistência, porque eu não vou mudar mais. Eu não vou ser sedentário. Eu não vou ser nômade, eu vou ser mais sedentário. Vou ter aqui a minha caverna. Os grandes saltos da humanidade foram realizados por pessoas, por seres humanos, que foram proativos em algum momento. Né? E as pessoas, existem aquelas pessoas que colocam, que a gente fala, o locus de controle, a responsabilidade pelo que acontece com elas no externo, a economia, as circunstâncias, minha família, meu líder, a empresa. A culpa é sempre de fora. Só que o externo, ele sempre vai existir. O externo existe. Como é que a gente age em torno disso? Esse é o cenário. O cenário, ele existe. E as pessoas que veem esse controle, esse locus de controle da pessoa, ela é vista como, olha, internamente, eu preciso fazer algo. Eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho meu autodesenvolvimento, que faz parte do que eu preciso tomar conta, eu tenho as minhas capacidades. Eu assumo para mim a responsabilidade de realmente ser protagonista frente a todo esse cenário externo. E isso diz muito a respeito a ser proativo, a ter proatividade. Então, a proatividade, a gente diz dentro da área de gestão de pessoas que é uma competência base. Ou seja, ela é a base de desenvolvimento de outras competências. Eu preciso ser proativo, olhar para o meu futuro profissional, para o futuro do meu negócio como empreendedor e enxergar que aquelas competências precisam ser desenvolvidas e, ao mesmo tempo, ela é uma as outras competências retroalimentam a proatividade. Eu preciso, por exemplo, ter um bom pensamento analítico para ser proativo como eu preciso ser. Eu preciso ter uma boa empatia e uma boa capacidade de comunicação para ser proativo como eu preciso ser. Ter um bom autoconhecimento, ter uma boa liderança e influência. Elas se retroalimentam. A proatividade alimenta outras competências e esse é um ciclo contínuo. E, Diego, a questão da liderança. A liderança tem que estar atenta a isso. Claramente, ela precisa estar atenta a esse cenário. Muito bem. E, Carol, tem muita gente ouvindo que pode pensar que não é para mim, talvez, esse recado. Eu já estou bem na carreira, ou então eu estou começando, é uma competência que eu vou desenvolver ao longo do caminho. Para quem que é válido esse tema e como que as pessoas podem, de alguma forma, trabalhar a proatividade se elas, apesar de se esforçarem, pode ser que alguém tenha esse desejo, não conseguem ser essa pessoa proativa dentro de um grupo, ou, enfim, dentro de uma corporação? As duas características, Ariane, da proatividade, a primeira delas, primeiro, ela é uma atitude, ela é um comportamento. Então, nenhuma fala da Carol aqui, ou nenhum treinamento de proatividade, lá na Heavy a gente é demandado para alguns workshops nessa área, nada disso faz o ser humano mudar, a não ser que ele mesmo queira. Então, ela é uma atitude, ela é comportamental, e ela depende de cada um dos indivíduos. Eu quero ter essa transformação? Você pode, você consegue fazer sim. E em segundo, ela tem a ver com visão de futuro. E para eu ter visão de futuro, eu preciso eu preciso trabalhar o meu cérebro para que ele consiga enxergar essas possibilidades. Então, como eu posso trabalhar proatividade? E vocês vão ver que pelas perguntas aqui, faz parte da vida de todos os profissionais, de todos os seres humanos, e todos nós precisamos disso. Se a gente deixar isso parado, a gente não faz as reflexões necessárias para entender onde a gente precisa melhorar. Sim. Então, são 5 dicas rápidas que eu quero trazer hoje. Primeiro, o exercitar autoconhecimento tem muito a ver com proatividade. Quer ver? Vou fazer 2 perguntas que vocês vão entender por quê. Primeira pergunta, o que eu faço bem e que eu posso utilizar essa capacidade para fazer melhor ainda o que eu faço no meu trabalho, na minha vida profissional, dentro da minha família, da minha casa? E a segunda, o que eu preciso melhorar nas minhas entregas e como é que eu posso desenvolver esse conhecimento, habilidade e atitude utilizando da minha proatividade? Então, já começa por essa pergunta e faz parte do profissional mais sênior, do empreendedor mais experiente, até quem está procurando um emprego, por exemplo. Boa. A ampliação da capacidade de observação. Isso aqui é algo que o mundo está carecendo profundamente. A gente acaba estando focado muito, às vezes, num telefone celular, mesmo numa praça de alimentação. Você chega aqui no shopping, por exemplo, vai almoçar, você começa a observar em volta muita gente no telefone. E esse observar ao redor, observar a fala das pessoas, o comportamento das pessoas, quais são as maiores dores e necessidades aqui dentro da minha área, como é que as coisas são feitas. Essas dicas sobre ameaças e oportunidades de futuro, elas estão na nossa capacidade de observar o ambiente. E, consequentemente, as dicas também de onde agir.
Onde eu posso agir prioritariamente para conseguir moldar o futuro? Então, a capacidade de observar, a gente precisa trabalhar isso e estamos perdendo muitas vezes essa capacidade. O terceiro ponto, o desenvolvimento de uma capacidade de autogerenciamento. Como é que você costuma medir e acompanhar a sua evolução? Você está conseguindo evoluir nesses pontos? Eu preciso de uma disciplina para ser proativo. E até as minhas sugestões de proatividade, Diego, voltando na questão da liderança, se existe uma liderança, essa liderança tem que estar a par disso. Eu tenho que saber envolver minha liderança nas minhas ideias de mudar futuro. Eu não posso passar por cima disso. E existem alguns gatilhos de autossabotagem. Todos nós temos algum. Dispersão, procrastinação, atrasos constantes. Eu me isolo porque eu não gosto de conflito, ou me incomoda um ambiente em que as pessoas vão discutir algo e eu me isolo. Problemas com reporte, eu não reporto, eu tenho a ideia, faço e não alinho com a minha liderança. Isso é importante, envolver. Medo de perguntar, tudo isso pode ser um gatilho que me atrapalhe na minha proatividade e até nas minhas sugestões de alteração de cenário. O quarto ponto é conhecer muito sobre o que você faz. Conhecer muito sobre o que você faz e sobre outras coisas. E a gente está falando de se manter informado, de ler muito, a capacidade de ler mesmo. E estudar profundamente os processos, temas, ferramentas, métodos novos, revisar os anteriores da sua área de atuação, perguntar bastante, tirar todas as dúvidas, não ter essa vergonha de perguntar, estar cercado de pessoas que te acrescentem conhecimento e o mão na massa. Muitas vezes a gente vai evoluindo na carreira e para de colocar a mão na massa. Eu recomendo sempre que de vez em quando a gente volte a pôr a mão na massa. Porque aqui o mão na massa é onde a quantidade e a qualidade. O sênior se diferencia do júnior porque ele já fez muito. Então, o pôr a mão na massa de vez em quando nos ajuda a perceber como as coisas mudaram ou como as coisas precisam mudar. Também nos dá a visão de futuro. E por último, a gente não tem como entregar além se a gente não entregou primeiro o necessário. Então, entregue primeiro o arroz com feijão. Entregue primeiro o básico muito bem. Existem ações proativas dentro do que eu faço no dia a dia. E uma pergunta importante, qual que é a qualidade do seu necessário? Qual que é a qualidade do arroz e feijão que você entrega todos os dias? O que pode ser aprimorado? Como é que você pode melhorar esse arroz com feijão, essa entrega? Porque proatividade dá trabalho. Dá bastante trabalho. A gente demanda tempo, demanda energia, demanda eu olhar para isso todos os dias. Eu não entrar na rotina, naquela mesmice de todo dia eu faço igual a mesma coisa. Como eu posso fazer diferente para ser melhor? Então, um resumo do que pode ser feito está aí nessas 5 dicas. Maravilha. 8h34. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, nos dando uma aula completa sobre proatividade. Carol, muito obrigado mais uma vez e obrigado por essa parceria que completou recentemente 6 meses aqui na Nova Brasil FM. Foi a nossa primeira coluna, né? Foi a primeira coluna. Quando você chegou aqui era tudo mato, né, Carol? Como dizem. Brincadeira. Mas muito obrigado pela parceria. Os agradecimentos são meus. Mais uma vez, parabéns. É um orgulho estar aqui. Obrigada, Carol. Esse foi o Empreende Brasília.